Amém? Hoje é o encerramento da nossa série, mas a nossa busca por Deus, ela continua. Posso ouvir um amém aí? Hoje a gente encerra esse episódio e de antemão eu quero te avisar que esse ano nós vamos ter muitas séries. Amém? Nós já estamos preparados aí para a próxima. No mês de março vai vir mais uma série legal. Mas eu quero que você, de fato, entenda o que Deus fez nesse mês de janeiro. E eu quero que você se torne um caçador de Deus. Um adolescente que ama a presença, um adolescente que valoriza a presença. Um adolescente que gasta tempo na presença de Deus. E eu quero te motivar a buscar o Senhor. E se você tem fome de Deus, eu quero te convidar a buscar o Senhor no seu lugar de intimidade, na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala, eu não sei qual é o lugar. Mas Deus está virando a chave para um novo tempo. Daqueles que desejam experimentar o sobrenatural. E o sobrenatural acontece quando você cumpre e faz aquilo que é natural. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você busca gastar tempo com Jesus. Todas as vezes que tem uma enquete a respeito de adolescente e jovem, e aí está mais ou menos assim na enquete de alguém, o que mais impede os adolescentes e jovens a permanecer no Senhor? A primeira palavra que vem é inconstância. Talvez até mesmo você já respondeu isso, inconstância, inconstância. Mas nós precisamos começar a romper nesse tempo e permanecermos em Deus e entender que nós precisamos perseverar. Nós não podemos parar por conta de um problema. Nós não podemos desistir por conta de um obstáculo. Muito pelo contrário, as leves e momentâneas tribulações produzem em nós um grande peso de glória. Sabe por quê que muitas das vezes nós apanhamos para a vida? Porque nós não lemos a Bíblia. Até rimou, né? Nós apanhamos muitas das vezes para a vida porque nós não temos a Bíblia como nosso manual para seguirmos, para lermos, para amarmos. Nós esquecemos tudo em casa. Nós esquecemos muitas coisas. Mas nós não podemos esquecer de gastar tempo com Deus. Eu não sei qual é o seu lugar de intimidade, o seu lugar de relacionamento. Eu não sei onde você ora, eu não sei nem se você tem um lugar para orar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós somos o lugar. Ok? Eu já montei mensagem em lugares que você não quer saber. Deus já me falou coisas em lugares que talvez Ele não vai falar com você. Ou vai, não sei. Mas eu sei que nós precisamos ter fome pela presença de Deus. Diga amém. Eu quero começar essa mensagem com uma frase, claro, óbvio, do autor, do livro Caçadores de Deus, Tommy Tenney, que ele diz assim: a morte da glória do homem é o nascimento da glória de Deus. Você não entendeu, não? A morte da glória do homem é o nascimento da glória de Deus. Sabe o que vai acontecer? Na verdade, o que precisa acontecer comigo e com você, para que a gente entenda qual é o propósito da presença? Nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos começar a abrir mão da nossa glória para que Deus reine sobre nossas vidas. E para que a glória de Deus toque a terra, mas Ele governando na sua vida. Nós precisamos morrer nesse tempo. Morrer para as nossas vontades, porque enquanto nós não entendermos que precisamos matar o nosso homem velho, nós não vamos compreender a glória que me espera, a glória que será revelada para aqueles que buscam o Senhor. O problema é que a nossa carne ainda está muito viva. O problema é que as nossas vontades ainda estão gritando mais alto do que a voz de Jesus. O problema é que é muito simples deixar a vontade de Deus de lado para fazer a nossa vontade.
E eu até entendo, porque a Bíblia fala que o homem natural não vai conseguir discernir as coisas espirituais. O homem carnal não consegue entender o tamanho da glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós não morremos ainda. Eu sei que isso é chato, mas pega o seu dedão de profeta. Na verdade, eu vou fazer diferente. Aponte para você e diga assim: eu preciso morrer. Diga: eu preciso morrer. A sua alma precisa escutar isso, ela precisa ser confrontada. Nós precisamos morrer, porque todos os homens que se dedicaram ao Senhor perderam as suas vidas em prol de um propósito muito maior. Eu tive que abandonar o meu lugar de conforto. Eu tive que abandonar os meus familiares. Eu tive que abandonar muitas coisas. Eu tive que desagradar alguns amigos. Mas sabe por quê? Porque eu entendi que a glória de Deus é muito maior do que a minha vontade, do que agradar alguém. E nós precisamos correr em busca da presença, porque quando eu me envolvo na presença, eu encontro um propósito. Nós queremos entender o propósito antes de buscar a presença. Nós queremos entender o porquê antes de buscar a presença. Enquanto eu preparava a minha mensagem, em nenhum momento da minha mensagem eu coloquei qual é o propósito da presença. Porque eu quero te desafiar a buscar a presença, porque quando você busca ela, você encontra propósito. Vamos lá, gente. Nós precisamos. Deus me deu esse tema, e eu compartilhei com alguns líderes, meio assim, né? Porque a gente acha que talvez não vai servir, mas quando Deus me falou a respeito do tema do Acampitim, para que a gente não pudesse apagar o espírito, eu comecei a entender o que Deus quer fazer. E eu percebi que esse mês você foi despertado para algo. Eu percebi que esse mês você sentou mais na frente. Eu percebi que esse mês vocês estavam com fome de Deus, não que os outros não estavam, mas eu entendi que Deus, Ele estava movendo algo, e eu recebi uma palavra ontem. Eu e Bianca, que uma chave vai virar depois do acampamento. E eu quero motivar o seu coração, porque Deus tem algo para nós esses dias. Semana que vem está chegando, e eu estou muito animado para aquilo que Deus vai fazer. Eu estou muito feliz com aquilo que Deus já está fazendo, porque Deus está preparando os nossos corações, porque aquilo que Ele vai derramar é muito maior que nós mesmos. Um dia perguntaram para o Luiz Hermínio: Luiz Hermínio, você vive tudo aquilo que você prega? Luiz Hermínio disse que parou, pensou e respondeu: não, porque aquilo que eu prego é muito maior que eu. Aquilo que eu anuncio é muito maior que eu. Porque o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. E nós temos lutado para permanecer no lugar da presença, sim ou não? Ou é só eu que luto aqui? Nós temos lutado para sermos mais presentes na leitura da palavra, mais presentes no lugar secreto. E é tão natural do homem querer fazer pela força do seu braço, que ele se acha capaz quando ele faz, mas na verdade a graça não é assim, porque nós não merecemos e não é pela força do meu braço. Isso não me isenta de buscar a Deus, mas isso me torna dependente de quem Deus é. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão assim. Vocês nem lancharam hoje, né? Na célula não teve nem lanche. Tem muita célula de sábado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai pegar você. E essa barragem que estourou, ou que vai estourar, eu não sei qual é o momento, vai fazer com que você se afogue. Sabe por que Deus vai te afogar? Porque você precisa morrer, para que a glória dele possa superabundar sobre a sua vida, e as pessoas comecem a enxergar Jesus em você. Amém? Você notou essa frase? A morte da glória do homem é o nascimento da glória de Deus. Eu quero que você carregue essa frase com você. Não sei, talvez esse ano. Deus me disse que esse ano era um ano de maravilhas. Mas, irmão, só experimenta maravilhas quem faz loucura para Deus.
Só experimenta maravilhas quem é desafiado a orar por alguém que está morto, a fazer o impossível acontecer, a bater nesse telão e esse telão jorrar água. Só vive maravilhas quem desafia a Deus. Não é para provar que Ele é Deus, mas para que Ele revele quem Ele é e para que pessoas possam ser tocadas e alcançadas. Coloca para mim no telão Isaías capítulo 6. Minha Bíblia não está aqui, está bem ali, está aqui. Obrigado. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo, no trono, esqueci da palavra trono. Eu quero que você fique comigo nesse texto, nós vamos trabalhar em cima dele nessa tarde. Mas, ele está dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos contemplar a beleza de Deus. Nós precisamos se envolver nesse lugar de relacionamento, da presença manifesta, da presença revelada. E eu quero que você entenda algo muito importante, porque não é só sobre você viver um tempo na presença, um momento na presença. Mas viver na presença é você esperar Jesus, esperar a volta de Jesus com o Espírito Santo. É você andar lado a lado com Jesus. É você amar Jesus. É você dedicar a sua vida contemplando e olhando o Senhor. Nós precisamos, no nome de Jesus, sairmos desse nível raso, aonde nos impede de ver quem de fato Deus é. Todos os homens que viram a glória de Deus nunca mais foram os mesmos. Moisés, quando subiu no monte, ele descia diferente, porque ele se relacionava, ele se envolvia com a presença de Deus. Amém? Nós precisamos correr. Abra comigo em João capítulo 1, nós vamos ler muita Bíblia hoje, amém? Se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler comigo. João capítulo 1, verso 32. Olha o que João diz. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Ele estava falando de Jesus, amém? Do batismo. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus foi cumprir a lei. O Espírito Santo veio sobre Jesus. O Espírito Santo permaneceu sobre Jesus. E João não se achava digno de batizar Jesus, mas Jesus falou: você precisa. E aqui acontece algo muito interessante. Por quê? Porque se a gente for para Gênesis, a gente vai ver que quando a terra se encheu, de água, cobriu a terra e muitas pessoas morreram, animais morreram, tudo pereceu, somente Noé, a sua família e os animais estavam na arca. Sabe o que aconteceu? Quando Noé foi checar se os níveis das águas estavam baixando, ele enviou o quê? Uma pomba, sim ou não? Uma pomba. E ela foi e voltou, porque ela não encontrou um lugar para repousar. Sim ou não? Quem já leu Gênesis aqui? Você vai lembrar disso. Agora eu quero que você comece a ligar comigo os dois pontos, porque aqui acontece algo interessante. A pomba que representa o Espírito Santo vem sobre Jesus, e a Bíblia fala o quê? Que ela permanece. Amém? A presença permanece em Jesus. Antes de Noé, o homem pecou, o homem errou, e a gente vai entrar nessa história daqui a pouco. Mas eu quero que você fique ligado aqui comigo. O pecado tomou conta de nós, da humanidade, devido a um erro. E ali,
o relacionamento que era íntimo e próximo passa a ser distante. Ok? E voltando aqui para Noé. Noé enviava a pomba para saber se tinha lugar para ela descansar, repousar, permanecer. Eu não lembro quantas vezes, se foi 2 ou foi 3, mas em um dos momentos a Bíblia cita que ele soltou a pomba e ela não voltou mais. Por quê? Por que ela não voltou? Ela deve ter encontrado um lugar para repousar. Mas o interessante é que na antiga aliança, desde os dias de Adão, Noé, a gente não vê o Espírito Santo nas pessoas, a gente vê ele sobre as pessoas. Se você for olhar Davi, os profetas, você vai ver que a Bíblia, ela fala sobre o Espírito Santo, mas dessa presença, mais uma presença que vinha sobre as pessoas, não que estava dentro das pessoas. E sabe o que acontece aqui? Eu entendo que aquela pomba que Noé soltou, ela encontrou um descanso agora. Ela repousou agora, e a Bíblia fala em Hebreus que a antiga aliança, ela é uma sombra daquilo que iria acontecer. Eu quero que você fique comigo aqui. O importante não é você entrar na presença, o importante é você permanecer na presença. Deus precisa encontrar um lugar de descanso. Porque eu vejo, com os meus olhos, lendo a Bíblia, imaginando tantas coisas, que a pomba, não estou dizendo que é a mesma, mas representando a pomba que Noé soltou. Ela repousou sobre Jesus, e a promessa se cumpriu, porque toda carne manifestaria a presença de Deus. Deus precisa encontrar descanso em você. A presença precisa repousar sobre você. E que a voz do céu brade: eu encontrei o meu filho amado. Diga amém. Vocês estão entendendo? É importante estar na presença, mas muito mais importante do que estar é permanecer na presença. Você vai encontrar o propósito da presença quando você começar a buscar a presença. Quando você começar a desejar a presença, quando você começar a anseiar pela presença. O desafio no término dessa série é você procurar uma resposta para esse título. Eu quero te perguntar, eu quero te desafiar, eu quero desafiar 2 pessoas até o final do culto, que experimentaram da presença ou que vivem na presença, a me dizer qual é o propósito da presença. Deus vai falar com você, com 2 pessoas. Amém? Você vai vir compartilhar aqui. Rápido. Qual é o propósito da presença? E se eu fosse falar sobre a presença na antiga aliança, na nova, eu ia passar horas conversando com você. Mas eu quero aqui abordar alguns pontos que me chamam a atenção para que você entenda esse relacionamento e para que você entenda qual é a vontade de Deus. Você precisa começar a compreender qual é a vontade do Senhor para esse tempo. Você precisa começar a se esvaziar de si mesmo para que Deus faça algo em você. Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui você vê Deus criando o homem, e ele usa o termo façamos, sim ou não? Você já parou para se perguntar o porquê Deus usa façamos? E a Bíblia fala aqui no capítulo 1 que o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas, da terra. Sim ou não? Então esse termo façamos, compreendo eu que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo formando o homem ali. Porque Deus fez várias coisas e disse Deus, e haja luz e houve luz. E disse Deus, e várias vezes Deus disse, mas o homem não. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Nós precisamos entender que esse versículo, ele remete às primícias da criação de Deus. Deus nos criou. Deus criou você para se relacionar com a presença, para viver na presença, para andar na presença. E o porquê que a presença não é mais importante hoje? O porquê que a presença não é mais importante para mim e para você? Quantas das vezes você viu alguém abrindo mão
de sair para comer uma pizza para orar? Você já viu alguém fazer isso? Vamos supor que o Guilherme recebeu um convite para comer um churrasco depois do culto. Tá sentindo aí? O anjo tocou. E aí o Guilherme fala assim: eu vou para a carne, eu vou para a presença. Aí você diz: a carne está cara, eu vou experimentar um churrasco. Não, irmãos, nós precisamos priorizar a presença de Deus. Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Eu quero ler um outro texto com você, Gênesis capítulo 2, verso 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 3, 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu quero ler um outro texto. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Dentre esses versículos que eu li, eu quero destrinchar com você, mas eu entendo 4 momentos muito importantes na vida do homem. Primeiro, eu já falei, Deus nos criou. Segundo, o homem sem pecado na presença, vivendo na presença, andando na presença, porque Deus vinha e visitava. E a Bíblia fala o quê? Que eles não tinham vergonha, eles andavam nus, eles não tinham vergonha do outro. E Deus visitava o homem, ok? Terceiro ponto, o homem corrompido após o pecado. Porque aqui você vai ver que ele se escondeu da presença. Eles se esconderam da presença. Deus chamou Guilherme, mas o Guilherme se escondeu, é só um exemplo. Deus chamou Tomás, mas o Tomás se escondeu. Quantos aqui já se esconderam da mãe ou do pai? Por que você se escondeu? Primeiro, porque você possivelmente fez algo errado. Segundo, porque você não queria fazer alguma coisa, que também é errado. Mas você percebe que o que nos distanciou da presença foi o pecado. E sabe por que muitas das vezes você anda longe da presença? Porque você vive no pecado. Talvez você fale: não, eu sou politicamente correto, eu sou um homem de caráter, um homem íntegro, um homem justo. Mas isso não é santificação. Santificação é você fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Você pode ser um homem bom, você pode fazer uma ação social, você pode fazer tantas outras coisas. Mas se você não ama a presença, se você não se relaciona com a Bíblia, você não é um homem santo. Ah, eu sou bonzinho. Ah, eu sou assim. Isso são virtudes que vai acompanhar alguém que anda na presença. Eu não sou bonzinho porque eu quero. Quem anda mais próximo de mim sabe, os supervisores, alguns discípulos. Eu falo assim, tem hora que eu queria fazer o mal. Tem hora que eu queria matar, tem hora que eu queria fazer tantas coisas. Mas Deus não deixa. E eu sou bom por conta da presença. Tento ser bom por conta da presença. Entende? Sem a presença eu não sou nada. O apóstolo Paulo fala assim, eu sou o que sou por conta da graça de Deus. E por último, a graça de Deus cobrindo o homem. E isso era uma representação daquilo que aconteceu comigo e com você. Então, 4 pontos importantes que marcam a vida do homem na presença. Primeiro, Deus nos criou. Segundo, o homem sem pecado, o homem sem pecado na presença. Terceiro, o homem corrompido após o pecado, porque Adão errou. Eva errou, eles se esconderam da presença. Por último, a graça de Deus cobrindo o homem. Você vê que no versículo 3, Deus chama o homem. Deus chama Adão. Adão, cadê você? Cadê você? E talvez essa mesma voz esteja ecoando sobre os nossos ouvidos hoje. Cadê você? Cadê você, Dara? Cadê você, Tomás? Cadê você, João? 1 João, 2 João, 3 João, 4 João. Cadê você, João? Joãos. Cadê você? Cadê você, Ian? Cadê você, João Marcos? Deus está procurando você.
Mas nós precisamos inverter os papéis aqui. Nós precisamos procurar a Deus. A gente fala assim, mas Deus é um Deus de graça só na nova aliança. Não, irmãos. Deus não é um Deus de graça só na nova aliança, não. Amém? Deus, Ele é um Deus de graça desde a fundação do mundo. Primeiro ponto, Ele nos criou. Isso é graça. Sim ou não? Você merecia estar aqui? Eu merecia? Não, Deus nos criou. Ok? Segundo ponto, o homem errou. A Bíblia fala que o homem pegou folhas, acredito eu que de figueiras, e se cobriu. Porque ele tinha errado, ele tinha pecado. Eles perceberam que estavam nus ali. E Deus vinha visitar eles. Mas Deus, com a sua infinita graça, a Bíblia fala que Ele faz vestes para Adão e Eva, de pele. Sabe o que acontece? Nós conseguimos contemplar a graça de Deus aqui, cobrindo o homem do pecado. A vontade de Deus é fazer com que você permaneça na presença. A vontade de Deus é fazer com que você viva na presença. Nós percebemos que o nosso relacionamento com Deus lá no Éden começou na presença. E Ele está terminando na presença, Ele vai terminar na presença. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Adornada, limpa, santa. Nós começamos na presença, erramos, a presença se afastou, mas Deus através de Jesus nos reconciliou nele, e nós estamos o quê? Terminando na presença, porque Jesus está voltando. Diga amém. Aquilo que é propósito de Deus vai se cumprir, mas eu preciso me posicionar. Cabe a mim e a você andar na presença. Viva na presença, respire a presença, ame Jesus. Eu queria aqui contar um pouco da história para você, mas não vai dar. Mas eu quero enfatizar algo. Depois que o homem pecou, nós nos distanciamos da presença de Deus. E se levantou sacerdotes, profetas, homens que falavam com Deus por mim e por você. Deus teve que criar um utensílio chamado Arca da Aliança, um tabernáculo para que essa presença estivesse ali, para que um homem entrasse, tinha compartimentos, isso nos impedia de ver a Deus. Sim ou não? Existia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E todas as vezes que o sacerdote entrava, ele tinha que cruzar essas três divisórias. Por quê? Porque a arca da presença estava no santo dos santos. Interessante é que eles entravam com uma corda. Por quê? Porque se eles tivessem pecado, eles eram fulminados ali mesmo. Então eles puxavam eles morto. O problema é que a presença se tornou insignificante para nós. Nós não temos temor pela presença, e muito menos paixão pela presença. Sim ou não? Mas Deus é um Deus de graça, que mesmo no pecado, Ele nos deu livre acesso, porque não é só mais a Raíssa que é sacerdote. Não é só o Wagner, não é só o pastor Nonato. Todos nós podemos entrar num lugar de relacionamento agora. Eu quero que você entenda uma coisa, valorize a presença de Deus nesse tempo, no nome de Jesus. Valorize a presença de Deus. Você não precisa de moveres, você precisa se mover. Você não depende de um acampamento, você depende da tenda de Deus habitada em você, do tabernáculo de Deus, da presença de Deus em você. Tem uma história que eu acho interessante, está lá em Êxodo 33, se eu não estou enganado, 32, 33. A Bíblia fala que Moisés armava o tabernáculo ali, ele entrava na presença, e aqueles que queriam resposta de Deus corriam para perto de Moisés. Por quê? Porque Moisés ia falar com Deus. Mas tinha um menino chamado Josué, que a Bíblia fala que Moisés entrava, Moisés saía, o povo saía, mas ele permanecia ao redor da tenda. Por quê? Ele desejava a presença mesmo sem conhecer a presença. E a minha oração nesses dias é para que Deus te batize com fome pela presença. Para que Deus te batize com fome pela presença. Para que você deseje a presença. Para que você busque a presença. Para que você ame a presença.
Nós precisamos abandonar os nossos ritos nesse tempo. Nós precisamos abandonar as nossas vontades nesse tempo. Nós precisamos agora amar a vontade do Senhor. Jesus rasgou o véu que nos separava. Jesus morreu por mim e por você. Jesus entregou o seu Filho por amor a mim e a você. O problema é que temos uma geração rasa que não entendeu aquilo que é profundo. O problema é que a nossa vida, ela gira em torno de nós mesmos e não da vontade de Deus. O problema é que a nossa falta de fome nos deixa sem força para buscar a Deus. Tu precisa de um empurrão? Dá um empurrão nele aí do seu lado, dá um empurrão nele. Você precisa de um empurrão? Nós vamos lhe empurrar. Mas o meu desejo é que você seja um adolescente apaixonado pela presença. O meu desejo é que você abra mão das suas vontades, que você morra, para que a glória de Deus comece a nascer dentro de você e que Ele seja exaltado acima de todo nome. Amém? A presença de Deus ela é muito importante e na nova aliança se cumpre a promessa do Filho de Deus, Jesus. Antes nós não poderíamos entrar na presença, mas agora nós podemos entrar na presença. Por quê? Porque Ele morreu. Ele se entregou por amor a mim e a você para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao lugar de relacionamento. Se você for olhar desde o Éden até agora, até aqui, Deus habitou no meio do seu povo. Sim ou não? Era dentro do homem, o homem pecou. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. A arca estava ali. Veio Davi, veio Salomão. A arca foi roubada. Salomão constrói um templo. A Bíblia fala que a glória de Deus era tão poderosa naquele lugar que ninguém conseguia operar os seus serviços, porque a presença de Deus estava ali. E passa-se 400 anos, Jesus, a promessa, se cumpre. Um menino em uma manjedoura. Ele cresce. E aos 30 anos ele começa a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer com a idade que temos. E em 3 anos ele faz tudo aquilo que nós não fizemos ainda em 26. Eu não sei quantos anos você tem. Tem 20, né, Caio? 19. Nós precisamos entender que quem ama a presença, busca, deseja, corre, vai atrás, persiste. Quando você quer comprar alguma coisa, ou o melhor sapato, ou o melhor celular, você junta todas as moedinhas, até a do lanche. Mas na verdade você não recebe mais moeda não, você recebe a de 50, né? De 100, de 30, de 20. Não é mais R$1 não, né? Antigamente, pai, me dá R$1. Hoje não. Pai, me dá 20. Me dá 30, 100. Eu estou dizendo que é 100 ali, ó. É Pix, manda o Pix. Manda o Pix. Mas nós precisamos entender que Jesus, Ele é o perfeito sacrifício. Amém? Eu quero ler um texto com você. Estou caminhando para o fim. Hebreus capítulo 10, verso 1. Diz assim o texto: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não é a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ok? Eu quero dar um ponto aqui e quero explicar para você o que está acontecendo aqui. Ele está falando da antiga aliança, porque para entrar na presença, irmãos, precisava se oferecer um sacrifício para perdão de pecados, para adorar a Deus. E eu fico imaginando que se hoje ainda for, se a gente estivéssemos debaixo da lei, o que iria acontecer? Porque a carne está cara. Já pensou matar um novilho? Já pensou matar uma pombinha, sei lá o quê? Um bode? Não sei. Já pensou? Então, naquela época, o sacerdote, ele oferecia sacrifício para se aproximar de Deus em perdão do pecado da sua família e do povo. Ou seja, só tinha perdão de pecado quando se derramava um sangue de um inocente. Porque o animal não tinha nada a ver com o problema
sei lá, de quem? Da Analice. O animal não tinha problema nenhum com o problema da Camila, da Raíssa. Não. Mas tinha que se ter um animal para sacrificar, para perdoar. Ok? Vocês estão entendendo? Fica aqui comigo, que eu já estou bem calminho, viu? Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Ou seja, nada daquilo agradava a Deus, ok? Deus não queria, Deus queria algo muito maior. E o texto continua dizendo: então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas, por mim e por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Sacrifício nenhum, a não ser o de Jesus, é capaz de nos perdoar. Sabe por que nós somos perdoados? Porque Cristo morreu por mim e por você. Levítico capítulo 17, verso 11. Fala que a vida da carne está no sangue. E isso era a propiciação. Tinha que matar o inocente. Agora, eu quero chamar aqui alguém que quer morrer pela aliança Tim. Porque aqui tem um monte de pecador. Sim ou não? Tem não, né? Quer morrer, Analice? Por todos nós? Ninguém quer morrer. O que Jesus fez por mim e por você é incompreensível aos olhos humanos. Porque o sangue de um inocente foi derramado por mim e por você. A minha pergunta é: por que a presença não tem importância? Por que a presença não tem valor? Por que a presença não custa nada? Jesus morreu uma única vez, porque milhares e milhares de animais morreu, mas nenhum conseguiu justificar o homem. Profetas se levantaram, reis se levantaram, homens se levantaram, sacerdotes se levantaram, mas ninguém foi capaz de nos aperfeiçoar. Somente o sangue de Jesus, uma única vez, morreu por nós. O preço do pecado é a morte. A única forma de pagar o pecado é através da morte. Então Jesus morreu. Por quê? Porque eu e você pecamos. Jesus morreu porque eu e você erramos. E a única forma de Ele nos perdoar foi entregando o seu Filho para morrer. Enquanto Jesus estava naquele madeiro, eu e você estávamos recebendo a liberdade de poder andar na presença, de poder viver na presença. Você consegue entender? Você consegue compreender? Você consegue ter a noção e a proporção do amor de Deus? Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu no nosso lugar. Ele entregou a sua vida. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há perdão. Hoje você peca, daqui a pouco você vai pecar de novo, e daqui a pouco você vai pecar, mas eu quero te dizer uma coisa: Cristo morreu por você uma única vez, e Ele não precisa morrer de novo. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para alcançar a plena redenção em Cristo, e dizer: o teu sacrifício foi perfeito. Eu preciso do teu sacrifício, Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Eu preciso de você, e é por isso que eu estou aqui. A Bíblia fala: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão.
Nós somos purificados porque o sangue de Cristo está sobre mim. Quando Cristo estava morrendo por nós, o sangue que descia das suas costelas, aquilo que acontecia ali, era uma sombra daquilo que hoje acontece em nós. Porque nós somos pecadores. Mas o sangue de Deus está sendo derramado sobre as nossas cabeças. E eu posso ver que é como uma nascente, uma torrente de água, fluindo todos os dias, nos limpando e nos purificando. Eu quero te fazer uma pergunta: você ainda tem desculpas para não estar na presença? Você ainda tem desculpa para não estar na presença? Sabe por que você tem acesso à presença? Porque Cristo morreu. E aí você diz: mas eu sou pecador. Mas é por você que Jesus morreu. E você diz: eu não consigo, mas é por você que Cristo morreu. Porque se Ele conseguiu sofrer a morte que nós não damos conta, nós damos conta de valorizar aquilo que Ele fez. Nós precisamos desejar a presença nesse tempo no nome de Jesus. Nós precisamos desejar a presença de Deus no nome de Jesus. Nós precisamos ter confiança. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos se arrepender. Nós precisamos orar no Espírito. Nós precisamos de tempo de oração e de adoração. Eu li no livro do Bill Johnson. Eu não lembro o nome da pessoa que ele cita, mas ele faz assim, ele fala assim: se temos 10 minutos para orar, e eu quero te perguntar, o que você faria com esses 10 minutos? Oraria, sim ou não? Mas ele fala, se temos 10 minutos para orar, gaste 8 em adoração e 2 orando. Vamos lá, gente. Porque ele diz que em 2 minutos a gente pode pedir muita coisa. Mas o importante é adorar e permanecer na presença. Amém? Você adora a Deus? Você busca a Deus? O quanto vale a presença de Deus para você? Para Davi custou muita coisa. Salmo 51:11. Senhor, me tira tudo, mas não me tira a tua presença. Não podemos perder a essência do que de fato é ser igreja. Existe uma forma moldando as igrejas a viver um padrão, aonde esse padrão não é Deus. Toda direção de crescimento para a igreja vem de Deus. Temos um modelo, a Bíblia. Se perdemos o contato com a presença, deixamos de ouvir a sua voz e tomamos o lugar de Deus. Uma coisa eu sei, Ele não divide glória com ninguém. A presença de Deus precisa tocar todos os ministérios da sua congregação, desde os guardiões até o pastor. Porque um homem sem a presença faz coisas para si, não para Deus. Um homem sem a presença vive para si, não para Deus. Um homem sem a presença constrói coisas e busca um reino sem rei. Porque a presença é importante. Ela nos direciona, nos dá destino. Não é só para a gente viver no churianda, canta lá. Não, irmãos. Não é para a gente babar no culto. Não é só sobre isso a presença de Deus. Porque quando olhamos e olhamos e temos a perspectiva de que a presença de Deus é só para isso, nós anulamos aquilo que Cristo fez. Não é um momento, é a eternidade. Viver longe da presença nos leva a construir um reino para si e não para Deus. Tem muita gente fazendo. Mas fazer sem a presença é agradar a homens e não a Deus. Diga misericórdia. Mas aqui não tem ninguém que faz para si. Todo mundo aqui faz para Deus. Amém? Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos desejar o Senhor. Eu quero que você curva a sua cabeça onde você está no nome de Jesus. Eu não vim hoje aqui trazer uma mensagem eloquente para você. Eu quero despertar você no nome de Jesus a entender que você pode buscar o Senhor, que você pode desejar o Senhor, que você pode buscar a presença de Deus, que você pode amar o Senhor. Existe um propósito na presença de Deus. Eu quero que você descubra isso agora no nome de Jesus. Existe um propósito na presença de Deus que nós vamos descobrir quando entrarmos nesse lugar de relacionamento.